Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais, ter errado mais. Pessoal, desculpa aqui. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais, ter errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. E cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Boa noite, obrigado, Arlete. Obrigado, Jamil. Obrigado a todas, a todos que já chegaram aí, sejam muito bem-vindos. Certamente outros aí estão ajustando aí, né, os aparelhos, por isso que a gente começa com uma música, mas a Arlete vai fazer uma outra aí para a gente continuar nessa vibração, nessa sintonia. E o Chico hoje está participando, né, Arlete? Colocou uma orquídea aí, né, linda atrás de você. Você viu? Ele é muito, como fala? Romântico. Romântico. Vamos lá, Arlete? Vamos na nossa oração, né? Um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo seu gesto era de amor e paz. Ele trazia
coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. Renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu. Chorar pela semente que morreu sem renascer e florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Obrigado, Arlete, linda música. Obrigado a vocês. Daqui a pouco a gente volta. Emocionante. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Bom, bastante emocionado com o carinho com que todos chegam aí, mandando mensagens. Os que não mandam mensagem, a gente sabe que também estão sintonizados conosco. E esse encontro, né, além das reflexões que sempre nossos convidados trazem, a gente lembra, né, da importância, né, de unir os nossos sentimentos, o nosso carinho por esse momento tão complexo, né, que o planeta vive, as perdas que a nossa cidade, o nosso país tem, né, que não são números, né, são pais, são mães, são irmãos, são filhos, e todas as outras aflições, né, não só pela pandemia, mas existem outras formas, né, de partidas, aqueles que estão internados, aqueles que estão sendo afetados, né, pela crise. Então, que a mensagem, né, de toda semana, esses encontros, também é para nós que estamos aqui, que em alguns momentos passam também por aflições. Então, que juntos aí a gente vibre por cada um de nós e por todos aqueles também que nós nem conhecemos, né? A gente está numa semana aí muito simbólica, né? Uma semana que lembra hoje a entrada de Jesus, né, no burrinho lá, né, o exemplo de humildade, a Semana Santa, e mesmo sendo referência, né, apenas de um setor religioso, mas é um momento importante aí que o planeta também se volta, né, para esses sentimentos. Então, que a gente aproveite também as ensinações, os ensinamentos, né, da humildade, né, da passagem,
da mudança íntima. Então, que seja reflexões interessantes também. Nós já vamos trazer o nosso convidado aqui, nosso querido irmão Paulo Hernandes. Boa noite, Paulo, tudo em paz? Boa noite, Amil, boa noite, Arlete, boa noite, Suzy, boa noite ao amigo que segue conosco. É sempre uma alegria a gente tornar uma vez mais a estudar esse evangelho da redenção, esse evangelho do amor, e guardar esses valores e vivenciá-los ao longo dos dias que seguem. Que a gente possa contribuir de alguma forma, ainda que singela, ainda que pequena, mas é doce alegria. Boa noite a todos vocês. Ô Paulo, além da música, de vez em quando a gente traz poemas, e eu quero trazer um poema bem rápido aqui, que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, com o tema que você vai falar, que é a caridade, e aí depois eu te apresento um pouquinho melhor e a gente entra aí no assunto, tá bom? Tudo bem. O poema foi psicografado pelo Chico Xavier, do espírito Francisco Lobo da Costa. Quando a luta te deixa em plena estrada, qual tronco a só, sem flores e sem frondes, na secreta renúncia que te arrimas, bendita seja a lágrima que escondes. Quando a amargura te converta a vida, em rede estranha de sinistras horas, mesmo nas raias do suplício extremo, bendita seja a lágrima que choras. Quando a prova te assalte os semelhantes, na dor de sendas ásperas e incertas, na simpatia que te inflama o peito, bendita seja a lágrima que ofertas. Quando, porém, caminhas na bondade, a que nobre e sereno te conjugas, muito além das lágrimas que vertes, bendita seja a lágrima que enxugas. Então, tem hora que a gente também, né, Paulo, está aflito e a gente encontra outros irmãos e a gente, nesse encontro aí, a gente é consolado, a gente consola, a gente recebe e leva a esperança. O Paulo tem atividades hoje no Recanto Maria de Nazaré, tem uma variedade de atividades, tanto de cunho de estudo, de reflexões, mas também na assistência social. Então, depois, se alguém quiser conhecer um pouco mais, pode entrar em contato aqui com a Sua Vida, se quiser de alguma maneira colaborar. Tem trabalho em São José da Bela Vista, com irmãos em situação de rua. Então, não para jogar confete, mas para falar do trabalho, né, Paulo, e a importância, né, da gente estar sempre ao encontro dessas almas. E eu queria que você começasse, então, Paulo, falando como que você conheceu a doutrina espírita e relacionando já com o tema aí, se foi esse tema logo de início ou você descobriu a importância depois, como que foi? Muito bem. Eu nasci, na verdade, católico. Mamãe, papai, vovó, vovô, eles eram católicos. Mas em 1978 eu estava na escola, estava na faculdade, estava no segundo ano da faculdade. E na minha classe havia um rapaz que era um gênio, era de uma capacidade fenomenal. E um dia ele me disse que estava estudando a doutrina espírita e me convidou a conhecer a doutrina espírita. E eu já logo fui dizendo a ele, né, as informações que eu tinha de que era uma doutrina de poucas luzes, no meu entender, né, e que quem estudasse certamente se desequilibraria. E ele disse, mais ou menos como Kardec, é imperioso passar pelo crivo da razão e do bom senso. Leia e tire as suas reflexões. E ele me apresentou um livro que para mim era estranho, era o Livro dos Espíritos. E eu comecei a ler, Jamil, esse livro, e eu me encantei com o livro. Achei o livro fascinante. Ele logo me apresentou um outro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E isto conquistou meu coração e eu passei a ser espírita. Mas mesmo assim havia algumas dúvidas. Ele tinha dúvida e eu tinha dúvida. E um dia esse jovem adiantou-se para mim e disse, olha, já que você tem dúvida, nós vamos fazer um acordo. O que morrer primeiro volta para contar se Kardec tinha razão ou não. Eu fiz o acordo com ele e toda vez que eu ia dormir eu morri de medo. Falei, meu Deus do céu, esse jovem, esse rapaz vai aparecer para mim porque ele vai morrer primeiro do que eu. Porque, claro, eu já penso assim. Mas, na verdade, nós terminamos o curso, Jamil, e cada um tomou o seu rumo.
E eu nunca mais vi esse jovem. 40 anos se passaram e eu me encontrei novamente com esse jovem, não pelas vias do sonho, mas pelas vias do Facebook. E quando eu me encontrei com esse jovem notável de inteligência, um gênio, o que havia me apresentado a doutrina espírita, eu fiquei encantado, e passamos a falar da família, de como ele estava, e logo veio o assunto da doutrina. E eu logo perguntei, mas meu amigo, como estão as tarefas espíritas, as tarefas do auxílio, da caridade, do estudo, as casas espíritas que você frequenta, como está indo o teu coração com a doutrina espírita? E ele já foi dizendo de forma lacônica, a doutrina espírita não serve para o meu coração. Eu abandonei a doutrina espírita já há muito tempo. Eu confesso que aquilo chocou, Jamil, o meu coração de uma forma acentuada. Até mesmo porque ele havia me apresentado uma doutrina da redenção, uma doutrina que consola, uma doutrina que alivia, uma doutrina que esclarece, uma doutrina que orienta, uma doutrina que nos aproxima de Jesus, e ele abandonara. Mas eu compreendi e entendi a situação do amigo, mas ele tinha me apresentado outros livros. Ele me apresentou um livro, Jamil, chamado Há 2000 anos. 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão, e eu me apaixonei por Jesus. E eu queria estar próximo de Jesus. E eu entendia, Jamil, que para estar próximo de Jesus, eu deveria ir para Israel. Claro, Jesus lá estava, ele deixou ali no seu ministério de 3 anos em Cafarnaum, então ele deve estar por lá. E fomos então para Israel. Chegamos ali a Jerusalém, ali o Calvário, ali a Fortaleza Antônia, fomos até Belém, 5 ou 7 quilômetros de Jerusalém, a manjedoura, e como no Evangelho, nós descemos de Jerusalém a Jericó. E quando nós chegamos a Jericó, o guia apontou ali um sicômoro como outrora. Zaqueu, aquele homem de pequena estatura, subiu até ele para, como você disse, nestes dias, romeiros desassombrados juntos de Jesus partiram da Galiléia ao norte e chegaram até Jericó para celebrar em Jerusalém a festa de Páscoa, a festa da libertação. E ele convidou Zaqueu, e Zaqueu nunca mais abandonou Jesus. Houve a crucificação de Jesus, e de 1 ano depois, lá estava novamente Zaqueu, trabalhando com Jesus, agora com outro nome. Jesus, quando veio à Terra, ele escolheu 12 discípulos, que eram as 12 tribos de Israel. Mas faltava um, porque Judas já havia partido. E eles escolheram o 13º discípulo. O 13º discípulo foi resultado de um sorteio. E o nome desse 13º discípulo era Matias. E Matias, na verdade, era Zaqueu, que nós conhecemos ainda hoje, seguindo Jesus, o nome de Dr. Bezerra de Menezes. Mas nós deixamos ali Jericó, Jamil, e nós subimos ao longo do sinuoso, esmeraldado e belíssimo Rio Jordão. O Rio Jordão, Jamil, é mais ou menos igual ao Rio Sapucaí, só que ele é esmeraldado, ele é muito belo, e nós atingimos a 100 quilômetros mais acima o Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um mar belíssimo, de 12 quilômetros, 13 quilômetros de leste a oeste, por 23 quilômetros de norte a sul. As praias de Cafarnaum até hoje lá estão. A casa de Pedro, onde aponta a tradição, lá está. E eu tive a oportunidade naquele Mar da Galileia, ali a praia, e é preciso dizer que não é um mar, é um lago de água doces, cristalina, azulínea. Eu tive a oportunidade de meditar, tive o ensejo de refletir e de formular a prece com Jesus ali naquela praia e voltei para o Brasil. Mas eu voltei para o Brasil, parece que faltava alguma coisa, Jamil. Parece que tinha um vazio no meu coração. Parece que eu não tinha me encontrado com Jesus. Eu me perguntava, meu Deus, mas o que aconteceu? Eu vim para encontrar-me com Jesus e será que eu não me encontrei com o sublime amigo? Dias depois, estando no Brasil, alguém me convidou para uma ação de caridade numa cidade próxima, como você bem lembrou. E eu fui junto com esses amigos. Havia nessa cidade dezenas, centenas de corações castigados pela penúria,
pelas dificuldades tantas, e esse grupo levou ali os agasalhos, o leite, o pão, os víveres, as cestas, as roupas, e em determinado momento alguém pediu para que eu oferecesse uma cesta a uma mamãe. Eu peguei a cesta e ofereci à mamãe. E quando eu ofereci àquela mamãe, ela me abraçou. Mas ela me abraçou em lágrimas. E as lágrimas dessa mamãe caíam em meu braço, caíam em minhas mãos. E quando as lágrimas dessa mamãe caíam em minhas mãos, era como se Jesus tocasse as portas da minha alma e dissesse: eis aí uma irmã que precisa do teu auxílio, precisa da tua cooperação. Eu senti, Jamil, que a minha responsabilidade, ela se centuplicava. E aquela jovem senhora, abraçada ao meu coração, em lágrimas, em pranto convulso, pôde sussurrar no meu ouvido: senhor Paulo, hoje pela manhã, quando acordei, não havia um grão de arroz sobre a mesa para ofertar aos meus filhos. E hoje eu tenho essa oportunidade de satisfazer ali, socorrer os meus filhos com o que vocês oferecem. E eu não percebi, Jamil, que uma amiga tirou uma foto desse abraço, e revelou, me entregou. E quando eu olhei aquela foto daquele abraço, eu nunca senti tanto Jesus próximo do meu coração, como naquele momento, como naquele instante. Aprendi, Jamil, aprendi, meu caro amigo, que para conhecer, para estar com Jesus, nós não precisamos ir para Israel e gastar um dinheirão, Jamil. Não precisa ir para Jerusalém, não precisa ir para Belém, não precisa ir para Cafarnaum. Basta apiedar-se, basta tomar-se de compaixão, basta não cair na indiferença, estender a mão e abraçar aquele que sofre, aquele que padece, e nós teremos ali a aura celeste do sublime amigo Jesus a tocar o nosso coração. Então, a caridade, a doutrina espírita me ensinou que para estar próximo de Jesus é imperioso viver a caridade, com amor, com compaixão e com o carinho de estender aquilo que nós temos de melhor. Desta forma é que eu conheci o Espiritismo e abracei a caridade para vivê-la de alguma forma, ainda que singela, e falta muito ainda, Jamil. Ô Paulo, e uma das referências que nós temos hoje, né, o padre Júlio Lancelotti, ele vem insistindo muito nisso, né? Ele vem falando que Jesus não está no céu, Deus não está acima de ninguém, ele está no meio de nós, né? E são esses encontros aí que ele está, né, dando um passo, né, cada vez mais próximo de Jesus, né? E eu quero lembrar, né, aos internautas, né, que estão aí conosco, comentários, perguntas, podem ficar aí à vontade, coloquem aí no chat que a gente vai passando para o Paulo. Essa viagem aí, Paulo, foi você e quem mais? E esse trajeto aí era de quê? De camelo? Como que vocês faziam? Na verdade, eu fui com um grupo de 33 pessoas. E esse trajeto é feito de ônibus mesmo, em Israel. Israel é um país muito pequeno, do tamanho de Sergipe. Então, a gente atravessa de norte a sul, de leste a oeste, tudo de ônibus, né? E em ônibus ali a gente conheceu todo aquele país. O grupo que eu fui era um grupo católico. E eu me lembro que quando eu cheguei diante do grupo, todo mundo tinha que se apresentar. Eu me apresentei e disse, como Joana de Ângeles, como a Divaldo Pereira Franco bem lembrava, eu nasci para servir, então estou aqui para socorrer vocês. Se alguém precisar de carregar alguma mala, é só chamar o Paulo Hernandes. Eu nunca carreguei tanta mala na minha vida como nessa viagem. Mas foi a viagem mais bela, mais encantadora. Você devia estar mais jovem, né? Você devia estar um pouquinho mais jovem. Servir, isso. É servindo que a gente encontra com Jesus, é servindo que a gente encontra a simpatia e o carinho de tantos outros. A indiferença nos afasta dos amigos e nos distancia de Jesus. Então é imperioso nós acordarmos para o Cristo, amparando, cooperando, socorrendo um tanto mais aqueles que estão ao nosso lado. Ô Paulo, quando a gente vai compreendendo um pouco mais, né, o Evangelho, ainda vai um tempo, né, até a gente vivenciar, né, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, mas a gente, no começo, a gente ainda espera algo em troca, né, seja um lugarzinho no céu ou um agradecimento,
como que você avalia a questão da ingratidão? Porque muitas das vezes a gente se depara com essa situação, né? Como que você já sentiu ou sente hoje essa situação? Isso é verdade. Eu acho que todo mundo que se propõe, né, como disse Chico Xavier, alguns de nós, como eu mesmo, sou prisioneiro da recompensa celeste. A gente dá uma migalha de pão e aguarda um banquete no céu. E tal, certamente não vai acontecer. É preciso, talvez, um pouco mais de compreensão. Mas eu me recordo, Jamil, que esse grupo de domingo, ele sai em socorro a alguns corações. E certa feita nós encontramos uma senhora, uma jovem senhora, castigada por uma problemática um tanto acentuada. Ela foi alcançada pelo pênfigo, pelo fogo selvagem, e as feridas castigavam terrivelmente aquela senhora, além das dificuldades que ela trazia ali na intimidade do lar, as finanças e tudo mais, e o grupo começou a socorrer essa senhora. Era um medicamento aqui, era uma palavra ali, era um víver ali, era um recurso aqui, e o tempo foi passando, e para felicidade, essa senhora melhorou. Ela melhorou e nos deixou muito felizes. E nós fomos levar o nosso abraço de felicidade àquela senhora que lá estava. Ela, agora melhor, ela teve a oportunidade de ser autêntica. Ela falou o que estava no coração dela e olhou para mim e disse: Senhor Paulo, eu preciso falar com o senhor. Eu disse: pois não, ali ao lado de todo mundo. Ela olhou bem nos meus olhos verdes, que são próximos dos seus azuis, ô Jamil, e disse: Senhor Paulo, o senhor é muito feio. Eu achei fantástico ela dizer aquilo: o senhor é muito feio. Falei: meu Deus, eu tenho auxiliado tanto essa moça, essa senhora, e ela disse que eu sou muito feio, mas ela completou, Jamil: o senhor é muito feio, mas tem uma alma linda, tem uma alma que deixa escapar o carinho e o afeto que consola os nossos corações. Isso, de alguma forma, me deixou assim, mais sereno e mais tranquilo. Então é possível que aqueles corações que se propõem a estender as mãos, nós vamos encontrar pelo caminho corações ingratos, indiferentes, exigentes, prepotentes, frios, indelicados, mas prossiga assim mesmo. Prossiga desta maneira. Imagina se Jesus, Paulo de Tarso, Chico Xavier, Allan Kardec, na primeira pedrada abandonassem a tarefa, nós não teríamos o evangelho do amor, o evangelho que consola, o evangelho que renova, o evangelho que transforma nós outros. Então, ainda que a gente encontre corações ingratos, continue da mesma forma. Porque se nós abandonarmos pela ingratidão e pela ofensa desse ou daquele coração, quando despertarmos no mundo espiritual, muito vamos lamentar: meu Deus, por que não continuei um tanto mais? Por que não segui um pouquinho mais? Então, nós temos que continuar um pouco mais. O grande beneficiado, o Jamil muito bem sabe disso, com a caridade somos nós mesmos. Nós é que nos beneficiamos com a caridade. Há algo mais belo na caridade que ver acender a chama da esperança naquele coração tombado pelo desânimo. Há algo mais belo de ver acender e nascer o alívio junto àquele que padece, junto àquele que sofre. Há algo mais interessante do que secar lágrimas, do que criar disposições para esse coração seguir daqui ou para colar. Então, o grande beneficiado somos nós mesmos. Eu mesmo, Jamil, eu acabei encontrando um benefício fantástico, incrível. Na década de 90, ou no final da década de 80, um rapaz me convidou a fazer uma palestra. Eu disse: não, eu não tenho capacidade, isso é só para o Jamil e para a Suzy. Eu não tenho esse potencial. Mas ele insistiu. Ele insistiu e eu então fiz uma palestra. Eu escrevi uma folha de papel ao maço. E ele depois pediu para fazer outra, e mais outra, e mais outra. E eu tudo anotava nessas folhas. Anotei numa folha, anotei na outra, e mais outra. E um dia a minha esposa pegou essas folhas e colocou dentro de uma sacola que ela fez de um tecido muito azul, muito belo. Eu não sei o nome do tecido, mas eu vou procurar saber, depois eu falo. E um dia, Jamil, eu fui guardando essas palestras. Uma noite eu fui alcançado pela tristeza. A tristeza amargava e massacrava o meu coração. E eu não sabia por que tanta tristeza. E o alto veio em meu socorro e falou na acústica da alma:
Pegue as palestras. Eu guardava as palestras ali no criado mudo. Eu peguei as palestras e o alto me disse, agora coloque sobre o seu coração. Eu coloquei aquelas palestras sobre o meu coração e, por incrível que pareça, é como se aquelas palestras estivessem impregnadas de um recurso celeste e fosse aos poucos diluindo as sombras, trazendo ali o alívio de que eu tanto precisava, eu tanto necessitava. Eu aprendi, Jamil, ao longo de tanto tempo, que as mãos que servem socorrem o coração que sente. Então é imperioso trabalhar um tanto mais. Não dá para deitar em acomodação e matar o tempo e esperar acontecer aquilo que seja melhor para nós outros. O melhor é seguir Jesus. Se a gente puder estender as mãos, socorrendo e amparando, o grande beneficiado vai ser, cada um de nós vai ser nós mesmos. A Madre Teresa fala, né, Paulo? Falava que as mãos que trabalham são mais sagradas do que os lábios que oram, né? Ô, Paulo, eu vou colocar uma pergunta aqui do seu xará aqui, ó. E além do Paulo Mijolé, tem muitos outros irmãos e irmãs aí que há muito tempo a gente não encontra. Cada convidado nosso aqui traz, né, os seus convidados ou fica sabendo, né, da palestra. Mas sejam todos convidados aí. Nossos encontros são sempre aos domingos, 19 horas. Paulo, quais as formas de praticar a caridade, além de cestas básicas, etc., né, materiais? Olha, nós vamos aprendendo. Aliás, que a gente até iria falar sobre isso mesmo, né? É interessante que a gente fale. Mas uma das formas de praticar a caridade, nós podemos, isso está em uma das colocações, nós podemos oferecer a palavra que consola, porque a palavra doce alcança o coração castigado pelo desânimo, pela desesperança. Quando não é a palavra, nós podemos oferecer o ouvido àquele coração castigado pelas dores, nós vamos ouvir, escutar o idioma do sofrimento, do padecimento, e por incrível que pareça, quando nós emprestamos o ouvido àquele coração castigado por um coração apertado, ele vai se desafogar, ele vai se desabafar e vai caminhar um tanto mais aliviado. Então, nós podemos ditar ali a palavra amiga, ofertar ali o ouvido para escutar aquele que sofre, aquele que padece, estender as mãos a levantar com carinho aquele que está tombado aqui ou acolá, abraçar a tantos corações castigados pela tristeza. Estes corações castigados pela depressão, pela angústia, pela melancolia, eles precisam do nosso abraço. O corpo tem sede do toque de pele. Então, abrace, afague as mãos, Jamil. Elas são um aparelho fantástico. Elas servem para afagar ali aqueles que lá estão. Então, essa também é uma das formas. Uma outra forma, talvez uma das mais sublimes, como nos ensina Emmanuel, é formular a prece. É buscar nos mananciais celestes, os mananciais divinos, a prece para endereçar os recursos de que aquela pessoa precisa e necessita. E nos dias de hoje, há multidões de corações em desespero e aflição. Há tantos ligando para você, Jamil, ligando para o Paulo, ligando para o João, para o Pedro, suplicando a prece, a oração, para aliviar as dores do coração. Então, convidar também, como caridade, esses corações a tomar uma água fluidificada, a recolher o benefício do passe, a oferecer e ofertar um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou um livro ali que seja de uma mensagem de otimismo, uma mensagem de ânimo. Isto também é caridade. Então, há diversas formas de ser caridoso, não apenas aquela em que nós enfiamos a mão ao bolso para ofertar aquilo que tantos precisam. Então, a palavra doce, o ouvido que escuta, o abraço que aquece, que afaga e que dilui o gelo da amargura e da dor, castigando a tantos, e também oferecer o Evangelho segundo o Espiritismo, oferecer ali o passe, oferecer a água fluidificada, creio que seja uma das modalidades, a prece, uma das modalidades para também socorrer aquele que sofre, aquele que padece. Isto também é caridade. Ô Paulo, eu queria só lembrar a todos aí, né, que queiram colocar perguntas, comentários, né, como foi feito agora, e também a cidade onde estão, quando não é Franca aí, para a gente mandar um abraço no final.
Ô Paulo, dentro dessa mesma pergunta aí, eu queria que você falasse um pouquinho da importância do tempo, né? Porque está relacionado com a pergunta do Paulo, que às vezes a gente espera a condição financeira melhorar, ou o tempo, né? O tempo hoje nos cria grandes empecilhos, né? Então, por exemplo, quando eu me aposentar, aí eu vou trabalhar, né? E às vezes vai estar tão debilitado que vai precisar de uma enfermeira, né? Não vai ter nem jeito de ajudar. Mas eu queria que você falasse da importância do tempo. Isso é muito importante. O tempo é um dos maiores tesouros que a divindade oferece para o nosso coração. Lamentavelmente, alguns de nós resolvemos matar esse tesouro, tombando na ociosidade, tombando na acomodação, e nós vamos amargar um tanto mais por não fazer o uso devido desse tesouro que Deus nos emprestou e nos ofereceu com um propósito apenas, Jamil: conquistar os valores sagrados que Jesus propôs aos nossos corações. O tempo deve ser aproveitado a toda hora, a todo instante. Eu me recordo que, além do tempo, há também alguns que imaginam que vão, como você disse, eles vão ser caridosos quando aposentar, eles vão ser caridosos quando forem ricos, quando forem potentados. Eu me lembro de um caso, Jamil, eu não sei se já contei, eu me lembro que tem um grupo que a gente participa, a gente sai todo domingo pela manhã, e a gente vai ao encontro da dor, ao encontro do sofrimento, ao encontro do padecimento. E eu me lembro que aquele dia, naquele domingo pela manhã, uma jovem resolveu participar conosco. Ela disse, eu vou. Eu disse, será uma alegria a tua participação. E ela completou, eu quero participar com R$ 32. Eu disse, não, minha amiga, a tua presença será o bastante. Ela insistiu, eu quero cooperar com R$ 32, uma, duas vezes. Eu disse, então vamos lá. E nós saímos a caminhar. Nós fomos ao encontro da dor, alcançamos ali aquela casa, outra casa, essa casa, socorríamos levávamos uma palavra, um vívere, um agasalho, uma prece, até que chegamos em uma determinada casa. Aquela casa era uma casa pequenina, num terreno onde havia 4 casas, mais ou menos isso. Mas nessa casa, que era quase uma sala-quarto, cozinha, aquela mamãe lá estava com 6 filhos pequenos. E os 6 filhos pequenos, claro, o papai já havia ido embora, já não estava lá quando as adversidades apareceram. E aquela heroína lá estava a trabalhar. Mas ela estava aquele dia acamada. Algumas dores perturbavam-lhe o momento, o instante. E nós conversando com aquela moça em que falta tudo, falta o pão, falta o agasalho, e sobra problemas. E eu acabei perguntando, e você como está, minha amiga? E ela me disse, Jamil, eu estou bem, mas sou um pouquinho triste. Eu disse, é mesmo? Imaginava certamente as dores, a doença, a enfermidade. E ela me disse, senhor Paulo, o senhor sabe que eu trabalhei durante a semana inteira costurando sapato? E eu recebi o valor ontem pela manhã, ali do dono da banca, e eu fiquei muito feliz. Eu disse, agora eu tenho dinheiro para comprar o pão para os meus filhos, ou tenho dinheiro para comprar o remédio que tem a necessidade, e deixei o dinheiro sobre a mesa. E ela comentava triste, em lágrimas, mas o senhor sabe, aqui do lado moram muitos, e alguém passou por aqui, pegou aqueles recursos e levou embora. Eu, muito curioso, perguntei, mas era muito o valor que levaram? Ela olhou para mim e disse, eram R$ 32. Eu olhei para a amiga e disse, minha amiga, esse é o endereço que Jesus ofereceu para o teu coração. Então, muitos de nós, ou todos nós, devemos entender e compreender que a nossa possibilidade, a nossa capacidade tem a exata dimensão da necessidade daquele que nos procura, ou daquele que nós vamos ao encontro, porque este endereço foi ofertado e oferecido por Jesus. Foi Jesus que nos ofereceu esse endereço. Então, guarde a certeza de que tu podes contribuir. E como nós dissemos anteriormente, se você não tiver o recurso, a palavra que consola, o sorriso que pode plantar uma semente a germinar a alegria nesse coração. Ali o abraço afetuoso, carinhoso, que pode transferir o teu melhor sentimento, e este sentimento chamado amor, ele aquece e dilui o gelo da amargura e da tristeza que perturbam a tantos. Então eu aprendi, Jamil, que a tua possibilidade tem a exata dimensão da necessidade daquele que nos procura, daquele que nos busca, porque quem coordena
tarefa é Jesus. Então não vamos esperar ficarmos velhos, ficarmos ricos para ajudar. Levanta hoje mesmo, dirige uma palavra, uma prece, uma oração, um abraço, um sorriso, uma cooperação, ainda que singela, para nos aproximarmos um tanto mais de Jesus. Nós só estaremos ao lado do Cristo quando a caridade for a realidade verdadeira dos nossos corações. Faça a caridade e certamente a aura divina do Celeste Amigo vai lhe agasalhar em doce clima de bem-estar e de paz. Ô Paulo, a gente viveu uma experiência que lembrou muito, né, o que você está falando, que a gente sempre deixa dinheiro assim dentro do carro, né, para as pessoas que a gente encontra, e a maioria eram em semáforos, né? E um dia a gente parou num semáforo, e aí veio um irmão em direção ao carro, e a Suzy já olhou assim no meio do carro, né, para ver se tinha algum dinheiro para dar, e não tinha. E aí, a hora que ele chegou, ela de pronto já falou: olha, você me desculpa, né, hoje eu não tenho nada. Era um conhecido, né, que a gente sempre encontrava naquele ponto. Mas hoje eu não tenho nada para te dar. E ele falou assim: nem um bom dia. Então, assim, né, foi uma lição muito grande, porque para todos esses encontros aí, né, existe a necessidade material, mas nos colocar, né, em igualdade, assim, né, para o abraço, para o olhar, para o ouvido, como você falou, na grande maioria das vezes é tão necessário, né, para matar a carência afetiva, quanto também da fome. E eu vou te passar uma outra pergunta aqui. Pode completar. Eu ia fazer uma outra colocação, acerca também de semáforo. Eu, certa feita, estava num semáforo, eu percebi que o mendigo via na minha direção. Eu olhei para o lado e percebi também que não tinha recurso. Eu falei: meu Deus do céu, eu não tenho recurso, e agora o que eu faço? E quando o mendigo chegou, eu disse: meu coração amigo, eu lhe peço, eu suplico o teu entendimento, mas peço a Deus e peço a Jesus para te amparar o coração, e fui dizendo uma série de palavras, e ele foi olhando para mim, e quando eu terminei de dizer, ele olhou: olha, suas palavras me encantaram, tocaram tanto o meu coração, que eu quero beijar as tuas mãos. Eu olhei e falei: meu Deus do céu, e ele beijou as minhas mãos. Eu nunca me senti como o Papa Francisco, como aquele dia, Jamil. Ele beijando as minhas mãos, achei fantástico. Até olhei para trás para ver se os outros carros também estavam olhando aquele jovem beijar as minhas mãos. Mas é que eles são carentes como nós mesmos, e que a gente possa oferecer o melhor a eles. Ô Paulo, essas cenas importantes, assim, de momento, assim, são muito emocionantes, né? Eu falei do Padre Júlio, esses dias viralizou uma imagem dele também acolhendo, né, uma mulher trans, e ele primeiro beija os pés dela, e depois ela beija os pés dele, né? E são muito marcantes, né, e muito emocionantes. Mas aí, Paulo, quais as atitudes cristãs para com os criminosos? Isso, caridade para os criminosos. Isso. Então, Rafael, apenas lembrando Chico Xavier. Chico Xavier nos diz que o criminoso é qualquer um de nós que não foi descoberto. Todos nós temos ali algum equívoco, algum engano, alguma falta. Então, a nossa disposição para com o criminoso deve ser de prece, deve ser de compreensão, deve ser de entendimento. Claro, se ele cometeu algum equívoco, ele terá as contas com a justiça, e é natural. E se ele ficar ali sem a liberdade durante algum tempo, será a oportunidade de começar a quitar o débito ou engano que cometeu. Pelo menos isso é uma das condições do karma. Então, com os criminosos, com aquele que comete o crime, eles merecem as nossas vibrações. Eu não ia contar, mas eu preciso contar. Meu filho foi assaltado tempos atrás. Ele foi assaltado com arma, o cidadão tinha arma e tal, e aquilo me deixou muito triste. E eu passei a orar todos os dias para aquele cidadão, para aquele jovem. Pois é um jovem. Ele tropeçou na ilusão, ele tropeçou no engano. E eu passei a orar tanto para aquele jovem, pedir a Deus e a Jesus para agasalhar aquele coração, para não se envolver em outros quadros menos felizes. Mas ele teve um encontro com a polícia,
e naquele confronto ele terminou por perder a vida. Ele merece, sim, as nossas preces, porque perdeu a oportunidade de agasalhar no coração os valores sagrados, que harmonizam, que equilibram e que pacificam. Então, é guardar a certeza de que eles precisam também das nossas preces. Chico Xavier, quando foi a um determinado presídio, perguntaram, com certeza deve ter muitos obsessores aí dentro. Ele disse, não, não. Eu só vi mamães desencarnadas procurando socorrer os filhos que padecem e que sofrem. Então, vamos ter um coração de compreensão, de entendimento e endereçar a esses que cometeu esse ou aquele delito, essa ou aquela falta, a nossa compreensão, o nosso entendimento e, sobretudo, a nossa prece, que é a expressão mais sublime de caridade e que, certamente, essas vibrações vão alcançar esse coração que amarga, que padece e que sofre. Ô Paulo, e só lembrando que apesar da gente dar exemplos, né, de Jesus, de Gandhi, de Maria Teresa, do Chico, próximo da gente, né, pessoas como a gente, né, caminhando aí, dão esses exemplos, né? Você me fez lembrar a dona Zenaide, mãe do Cezinha, lembra? Ela teve um filho que foi assassinado e eles foram até o presídio, conheceram o jovem, o perdoaram e Exatamente. falaram que ia orar pela recuperação dele e que eles sentissem também, né, o amor. Então, é uma coisa possível para todos nós, né? Ainda que, às vezes, distante, né? A Ana Paula Bertoni está falando aqui, ó, sinto muita falta do abraço, do toque nesse momento de distanciamento. Todos nós, viu, Ana Paula? Inclusive, a gente está programando um grande encontro aí numa área verde, quando passar a pandemia, estivermos vacinados, com muito abraço, música, poesia. O Paulo vai estar presente, vai fazer um bate-papo também. Nós vamos convidar todos, tá bom? Paulo, há muitos corações em tristeza nesse momento profundo, desânimo, depressão. A gente sabe que todos os índices relacionados à depressão, à tentativa de suicídio, à violência doméstica. Então, o momento mexeu muito emocionalmente com a gente. Qual que é a mensagem, né, de consolo e de esperança nesse momento? O que cada um de nós pode fazer? Muito bem. Eu só quero lembrar que eu conheci uma senhora há muito tempo atrás, isso talvez na década de 90 ou um pouco antes, e essa senhora tinha 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. E o marido havia ido embora, e a depressão tomou conta desse coração. E ela sofria amargamente, dolorosamente. Ela perdeu o interesse em viver, e os seus filhos muito sofriam. E ela precisou começar a tomar alguns medicamentos. E é preciso dizer que as pessoas alcançadas por essas dificuldades têm que buscar o socorro médico, o socorro de um medicamento para dar sequência, né? E superar esse momento que passa. Eu me lembro que nós oferecemos a ela uma série de coisas, remédios, víveres, agasalhos, tal. E ela me disse, o Jamil falou, mas, senhor Paulo, eu não tenho despertador, naquela época não havia celular. Eu não tenho despertador e não tenho como tomar os meus remédios. E nós arrumamos um despertador. Eu lembrei até da minha avó, quando tinha um despertador fantástico. E nós levamos o despertador, ofertei a ela, aquela senhora que nós conhecemos, tal, e deixamos com ela. E voltamos 15 dias depois, porque nós vamos em vários lugares, tal, e 15 dias depois nós perguntamos, e aí, como está você tomando os medicamentos, tendo ali o agasalho necessário de que precisa? E ela me contou uma história que na semana anterior ela havia decidido deixar a vida. Ela, vencida ali pela tristeza, pelas dores e pelos dramas e pelos problemas, deixou os meninos delas dormirem, e depois que eles estavam dormindo, ela levantou-se, pé por pé, foi até a cozinha, preparou ali aquele, digamos, aquele medicamento, né? E quando ela pegou a água para tomar aquele medicamento,
por incrível que pareça, me diz ela que o relógio começou a despertar. O relógio despertava, despertava, despertava e não parava, e ela não havia programado o relógio para despertar aquela hora, aquele momento. Aquele choque terminou por acordar aquela senhora e ela percebeu que deveria viver. Era, na verdade, um socorro do céu para socorrer aquela senhora que padecia da depressão, que padecia da tristeza amarga e dolorosa. Então, estas pessoas que vivem a depressão, que vivem a tristeza, que vivem profunda, precisam buscar o médico. Mas elas merecem de nós outros, como disse a amiga aqui agora há pouco, o nosso abraço. Nós temos aqui no coração uma energia sublime chamada amor. E quando nós abraçamos essas pessoas que padecem da depressão, sinta e deixa fluir essa energia divina a alcançar e acender e aquecer e diluir ali o gelo da tristeza, o gelo da amargura, o gelo do sofrimento, e dizer que ela é muito importante para o teu coração, e convidá-la a estudar o Evangelho da Redenção, o Evangelho do Amor, ou um livro que possa ajudá-la de alguma forma, levá-la para tomar o passe, a água fluidificada, a leitura necessária, e guardar a certeza, deixar com ela a convicção de que nós muito amamos esses corações. Quando nós dizemos ali para a pessoa que nós amamos, ela se desperta, ela acorda, então diga que ama fraternalmente. Jesus não amava a todos nós, por que não dizer que nós amamos fraternalmente esse ou aquele que está tombado em dificuldades, em dores? Lembrar que Deus não abandona ninguém, guardar a certeza de que a espiritualidade amiga nos socorre a toda hora, a todo instante. Basta buscar o templo sagrado do coração, falar com Deus, falar com Jesus e sentir essa túnica celeste, essa aura divina aquecer os nossos corações, deixando os recursos a harmonizar, a equilibrar, a pacificar e apontar novos caminhos para ir ao encontro dos valores sagrados do Cristo e trazê-los e vivê-los no coração. E esses valores não são impossíveis de conquistar, que é o valor da humildade, é o valor da caridade, da generosidade, da bondade, do amor e da cooperação juntos dessa multidão nos dias de hoje que estão em desespero, que estão em aflição. Estenda a tua mão, estenda a tua palavra, ofereça o teu ouvido, leve o teu abraço, coopere de alguma forma. Deus precisa de você para socorrer aquele que padece, aquele que sofre. Da mesma forma que nós vamos precisar de um coração amigo, quando as dores, quando o sofrimento e o padecimento castigaram o nosso coração. Então, essa é a oportunidade. Busque a prece, busque a oração, movimente as mãos e socorra aquele que sofre, que padece, e estará sempre mais próximo de Jesus. Paulo, a Sandra, uma querida amiga nossa de Franca, que junto do Carlos estão morando em Águas da Prata. Quando você for para aquela região lá, para lá na pousadinha deles, a caminho de Poços de Caldas. Como proceder nesse tempo de pandemia em relação aos abraços, aos afagos, pois sou muito abraçadeira. Meu Deus do céu. Olha, então nós estamos sofrendo juntos. Eu também gosto muito do abraço. É no abraço que eu sinto o calor do afeto. É no abraço que eu endereço o meu afago. Mas nesses dias é imperioso atender às recomendações dos médicos. E nós vamos abraçar com as nossas palavras, nós vamos abraçar com o nosso ouvido, nós vamos abraçar com as nossas preces, e nós vamos abraçar estes corações, mentalizando sim aquela chuva de luzes, aquele orvalho de amor derramando das fontes celestes, pela misericórdia infinita do Pai, abraçando aquele coração e socorrendo o nosso coração. Certamente, quando a vacina vier, nós vamos abraçar a tantos que padecem, a tantos que sofrem. Por hora, nós temos que atender às recomendações médicas, mas esse tempo do abraço vai chegar e nós vamos poder abraçar com carinho, com afago, com afeto e levar aquilo que nós temos de melhor, que é o desejo de ver o outro lado sorrir, cantar e viver um tanto mais feliz e animado para conquistar os valores sagrados de Jesus. Bom, eu queria só também dar uma outra dica. A Sandra e o Carlos são, assim, os casais de sorriso mais espontâneo que eu conheço.
Uma ideia também é gravar vídeos aí de vocês sorrindo aí, não precisa nem fazer mensagem nenhuma, só manda esse sorriso aí, que já vai estar também chegando até alguns corações. Paulo, tem muitas mensagens aí que depois você precisa ver, depois que passar a palestra aí, fica gravado, porque muitas delas são de carinho, de gratidão aí, e vale a pena. Ô Paulo, agora há pouco você falou que nós somos, né, os maiores beneficiados, né, com relação ao gesto, né, da caridade. Eu acredito que a gente também, eu não lembro quem que eu ouvi falar numa palestra uma vez, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, que nós também somos mais necessitados daquela atitude, do encontro, do que quem recebe, né? Como que você vê essa questão? Porque quem está aguardando ali, outro pode acolhê-lo, né? Mas por nós ninguém faz, né, o que é o necessário, né? A gente também é não só o maior beneficiado, mas o mais carente também disso, né? Isso é verdade. Olha, nós vamos lembrar, o Jamil, né? Nós vamos lembrar, nós somos espíritas, e nós guardamos a convicção e a certeza que já vivemos outras oportunidades. E em outras oportunidades, nós não tivemos aí o ensejo de conhecer Jesus através do Espiritismo. Nós só estamos conhecendo Jesus através do Espiritismo agora. E é possível que a nossa compreensão outrora não é a de hoje. Nós devemos ter cometido, o Paulo Hernandes deve ter cometido muitos erros, muitas faltas, muitos equívocos, muitos enganos. E isso tem peso na minha economia espiritual, isso tem peso em meu coração. Às vezes alguma angústia, alguma dor brota do meu coração sem que eu saiba, e isso seguramente talvez está relacionado aos meus enganos do passado. E os meus enganos do passado, que eu não me lembro, que eu não me recordo, eles podem ser diluídos. Pedro não diz, Jesus não comenta que o amor cobre a multidão dos pecados? Quando eu muito amar, na verdade, eu vou estar diluindo as sombras que eu espalhei ao longo das minhas experiências em vidas transatas, em vidas passadas. Então é imperioso acreditar nessa lei de ação e de reação, que o grande beneficiado também somos nós, e nós precisamos de trabalhar o quanto possível. Eu me recordo do senhor Vicente, um espírita, que eu tinha um grande carinho, ele me dizia que tinha vergonha de ficar na cama até um pouco mais do tempo, ele tinha vergonha de Deus, porque precisava trabalhar. Então é imperioso trabalhar. Se a gente quer acender algumas luzes e apagar algumas sombras, que às vezes nos prende, às vezes na tristeza, na angústia, na melancolia, nessa ou naquela dor, trabalhe um tanto mais, sirva um pouco mais, ama sempre mais, coopere um tanto mais. Se nós assim o fizermos, essas ondas positivas vão vir em nosso benefício. Mas não só essas ondas de amor e de gratidão vão nos alcançar. O alto vai derramar das fontes inesgotáveis do amor maior, aquele orvalho de luzes, a trazer o benefício de que nós tanto precisamos para continuarmos a ficarmos de pé. E quando nós temos esse orvalho de amor do nosso coração, nós vamos irradiar aquilo de que está guardado no nosso coração. Emmanuel nos diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Eu posso ter dificuldade para abraçar, para beijar, para ditar uma palavra, mas hoje, se eu exercitar, daqui 1 ano, 2 anos, vai ser tão natural o sorriso, tão natural o abraço, tão natural o carinho. Então comece agora mesmo. Atenda ao convite de Jesus, de Chico Xavier, de Allan Kardec e de tantos outros, a estender as mãos e entender que aquele que sofre é o nosso irmão, que merece o nosso socorro e que poderia ser nós mesmos. Então entendamos que as sombras do nosso passado podem ser substituídas pelas luzes do amor que nós espalhamos na vida presente, ainda que seja de forma sacrificial, ainda que haja algum esforço, ainda que haja algum trabalho, participe um tanto mais, coopere sempre mais, não faça aquela pergunta, mas levantar sábado pela manhã, domingo pela manhã, é a nossa oportunidade, e Jesus nos oferece este ensejo de dele se aproximar, amando um tanto mais, carregando as cruzes dessa forma, dessa maneira, ajudando esse ou aquele, para diluir as sombras e acender em nosso coração
essas estrelas de amor, de harmonia, de serenidade e de paz. E só lembrando também, né, Paulo, que não precisa ser num trabalho já organizado, né? Essas oportunidades que a espiritualidade cria, às vezes é no trabalho, às vezes é num caixa de supermercado, às vezes é no trânsito, né? A todo momento, né, alguém vem ao nosso encontro necessitando, né, de um sorriso, de uma palavra ou de um gesto, né? Então são oportunidades constantes. Ô Paulo, das pessoas que você conviveu no dia a dia, você tem alguma que você queria citar como, olha, essa foi referência? Eu não estou falando essas expoentes aí, né, o Chico, não, mas aqui em Franca, assim, alguém foi referência para você por ser muito generoso? Olha, na verdade, eu vou começar com São Joaquim da Barra. Talvez você conheça ou conheceu o Senhor Santo. Aquele era para mim um homem santo. Era um homem de uma humildade excepcional, extraordinária. Este homem me ensinou a ser solidário, a ser fraterno com as atitudes dele. Então, nós devemos aprender com as atitudes dos outros. Se a gente quer ensinar os nossos filhos com o melhor que nós temos, a gente tem que trabalhar esse evangelho no nosso coração. Eu aprendi com o Seu Santo. Ele era uma referência de caridade, ele era uma referência na doutrina espírita a viver o evangelho do Cristo. Aqui em Franca nós tínhamos o São Manuel, a da Liga Espírita do Oeste, era um homem extremamente caridoso e com ele muito aprendi. E tantos outros corações de Franca também que a gente conhece, que muito trabalhou, se disser ali, gosto muito da Fátima lá, do Leon, daquele pessoal, eles muito me ensinaram a viver a doutrina espírita, a seguir ali o cristianismo com o espiritismo, e trazendo a caridade, vivendo a todo dia. Então, o Leon, o Paulo, o Luiz, a Fátima, a Célia, muito aprendi com esses corações. E com tantos outros que nós temos copiado e imitado para que a gente possa aproximar-se de Jesus um tanto mais. Paulo, eu sei que você foi um craque de futebol. Meu Deus do céu. E tem em algumas entrevistas, assim, tem aquele bate-bola, jogo rápido. Eu queria fazer com você hoje. Não é comum a gente fazer isso, não, mas eu queria que você desse respostas rápidas de bate-pronto. Pode ser? Pode ser, se for possível. Uma frase curta, uma palavra para quem está aflito hoje. Você é muito importante para Jesus e muito importante para mim. Um sonho ainda que você quer realizar. Um sonho. Eu queria talvez ampliar um pouquinho mais o Recanto Maria de Nazaré. Tomara que eu consiga ampliar esse recanto, né, em atividades maiores para poder cooperar com tantos que padecem, com tantos que sofrem. Este é um sonho que não era só meu, era da minha filha Lívia, que partiu e deixou essa incumbência para o meu coração. Então, esse é o meu sonho. Um acontecimento passado que você gostaria de estar ali e vivenciar. Falou assim, puxa, eu queria ter visto isso. Um acontecimento no passado? A pregação de Jesus junto a Cafarnaum, junto ao Mar da Galileia. Isso deve ter sido fascinante. A pregação ali no Morro das Bem-aventuranças, que é um dos lugares mais belos que já vi. Eu imagino que o lugar que é encantador, com as palavras e com a mensagem de Jesus, certamente encantaria a qualquer um que lá estivesse e certamente ia procurar viver essa mensagem do Cristo, que é o Sermão da Montanha. Qual que é a sua maior virtude que as pessoas podem contar? Se precisar, fala, ó, conta comigo. Meu Deus do céu, eu estou tentando ser disciplinado, e se puder estender a mão, vai ser uma alegria enorme. Tudo que eu quero é estender a mão, mas não só estender as mãos, eu procuro e peço a oportunidade de estender as palavras, de estender o meu carinho, de estender a minha prece, de estender o meu coração. Se eu puder assim fazer, não te preocupe. Mas eu moro do outro lado da cidade. Vai ser uma alegria enorme levar uma palavra, levar o carinho da prece, levar o carinho de uma leitura. Isso encanta muito o meu coração, como eu, a Suzy, Ricardo, Gotardo, temos feito ao longo dos anos que passam, dos anos que seguem.
Daqui 50 anos você vai ter que partir daqui da Terra, né? O que deveria estar escrito na sua lápide para falar só, esse aí explicou quem eu fui? Meu Deus do céu, ela deveria pensar nisso, né? Não, é bom sim, debate pronto. Isso. Deveria ter trabalhado mais. Eu tenho certeza que há muitos espaços vagos na minha existência, há muitos espaços de acomodação, há muitos espaços ali de ociosidade. Então eu preciso trabalhar mais, preciso cooperar mais. Deveria ter escrito ou escreveria dessa forma, dessa maneira. Ó, se eu for depois, eu lembro a Augusta de escrever isso, tá? Ah, pode ficar tranquilo que ela vai escrever. Ô, Paulo, Muito bem. alguns minutinhos aí para você ou completar algo mais que eu não perguntei, uma mensagem. O que você quer deixar aí para o finalzinho desse encontro? Muito bem. Olha, então, se eu puder deixar, eu queria fazer um convite. Um convite ao meu coração, ao seu coração, ao coração de todos aqueles que seguem conosco. É o convite para não nos esquecermos de buscar Jesus. Às vezes, na azáfama, no correria, no rush do dia a dia, a gente se perde nas agressões, nas irritações, no mau humor, na distância, e nós nos distanciamos de Jesus. Então, é oportuno a gente despertar com a cantilena da prece. Eu tenho feito todos os dias isso. Eu tenho buscado habituar o meu coração a essa realidade. Eu convido você a despertar com a cantilena da oração, falar com Jesus e buscar no alto a oportunidade de trazer energias novas ao teu coração para prosseguir um tanto mais, cooperando, assistindo, socorrendo esse aquele que passa. Assim que passar a pandemia, tu irás certamente a hospitais, a presídios, a caminhar com o Jamil aí à noite para socorrer os nossos irmãos tombados nessa ou naquela marquise, a levar o agasalho àqueles que têm frio, a palavra àqueles que estão desorientados, àqueles que estão perdidos, o abraço àqueles que estão castigados pela tristeza, pela melancolia, pela depressão, e recolher do nosso coração o nosso afeto, o nosso amor e, sobretudo, levar a nossa prece que consola, que conforta. Eu devo dizer, Jamil, eu me reúno com Jesus todos os dias, quando eu acordo e quando eu vou ali às 18 horas, às 19 horas, eu busco falar com Jesus. Então eu convido todos os corações a nos unirmos em prece, sobretudo nesses dias, a fim de endereçar à nossa Mãe Terra as energias celestes, as energias do nosso bom sentimento, a fim de atenuar as sombras que pesam terrivelmente sobre tantos corações. Que a prece seja realidade pela manhã e pela noite. Quando muitos orarem, certamente essas vibrações vão alcançar, atenuar, mitigar essa ou aquela dificuldade daqueles que muito sofrem. Fica então o meu convite àqueles para juntos abraçarmos na prece e na oração aqueles que sofrem e até a nossa Mãe Terra, que atravessa esse momento de amargura, de dor e de sofrimento. Pessoal lá de Andradina também com a gente, muitas pessoas, obrigado pelo carinho. Ô Paulo, eu posso contar um momento muito emocionante de caridade que a gente recebeu, eu e a Suzy e o Grupo Ame Sua Vida? É uma alegria para ouvir, né? E servir de exemplo para nós. A gente estava fazendo um bate-papo lá na Veneranda, né, que você bem conhece aí pertinho da sua casa. E a gente foi falar sobre o tema Ame Sua Vida para os jovens da mocidade. E aí a gente sempre faz a música no início, né? E quando a gente foi começar o bate-papo, a sua Lívia e a da Augusta chegou. Ela já estava com o balãozinho de oxigênio e ela diz para a gente: eu não poderia deixar de vir aqui, mesmo com essa dificuldade, porque hoje são vocês que estão aqui. Então, foi um dos maiores gestos de caridade, de amor, porque eu sei da dificuldade dela de ter ido até o nosso encontro.
E assim como agora, no dia também foi muito difícil da gente prosseguir, mas foi uma emoção também que nos alegrou também, apesar do momento que ela chegou lá, era um momento muito difícil para ela, para vocês, mas a forma como ela e vocês passaram foi um exemplo muito grande. Eu tenho certeza que ela acompanha vocês, acompanha a gente. Então, Paulo, muito obrigado, muito obrigado. Vocês são muito especiais para nós e todos que estão aqui com a gente. Compartilhe essa palestra aqui de hoje, né, esse bate-papo, porque certamente muitos outros estão carentes, né, de palavras de incentivo nesse momento. Obrigado, viu, Paulo? Deus te abençoe e a sua família sempre, sempre. Eu que agradeço ao Jamil, a Suzy, a Arlete, ao amigo que passou esse tempo nos ouvindo. Eu peço, eu suplico a Deus e a Jesus continuar amparando você, Jamil, nessa tarefa sua, que é uma tarefa muito bela, a Suzy também. E ainda aproveito a oportunidade de pedir a Maria Santíssima que possa agasalhar com essa túnica angélica os ouvintes, os assistentes que aí estão acompanhando essa, digamos, singela participação da minha parte. Tomara que eles recolham esse abraço celeste de Maria e possa ter uma noite de um sono sereno e um despertar animado pela bondade celeste para buscar os valores do Cristo e trazer a harmonia e a alegria de ser cristão. Sigamos com o Cristo sempre mais, uma vez mais. Olha, eu queria agradecer e mandar um grande abraço e nossa gratidão a todos que estão aqui em Franca hoje com a gente, Andradina, São Paulo, Passos, Águas da Prata, Flórida, Malta, Portugal, João Pessoa, São Tomás de Aquino, São João da Boa Vista, Pedregulho e muitas outras cidades. Por enquanto, hoje a gente pode dizer que isto vai passar, mas em breve nós vamos dizer também, estamos passando aí para estar mais próximos. Acompanhe a gente aí, né, no Facebook, no Instagram, no YouTube, deixa a sua contribuição. A semana que vem estaremos com a Karina, ou Caíma, ela é psicóloga, ela vai falar sobre acolhimento à vida e o processo de extrair flor de pedra. Então, olha que tema maravilhoso, acolhimento à vida e o processo de extrair flor de pedra. Então, todos estão convidados, nós vamos mandar o convite em breve. Paulo, aguarde um minutinho que a gente já retorna aqui, tá bom? Tudo bem, aguardando. E aí a gente pede para a Arlete... Essa noite muito emocionante, muito aprendizado, muitas reflexões, e que todos recebam aí o nosso carinho. Então vamos fazer nossa prece final? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dado pouco que se tem, ao que tem menos ainda, enriquece ao doador, faz sua alma ainda mais linda.
parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Obrigado, Arlete, obrigado a todos aí. Obrigado, Jamil. Obrigada a todos, ao Paulo Hernandes também, pela oportunidade, pela linda explanação, né? Parece que foi 10 minutos, a vontade era ficar mais aqui, mas como alguém comentou aqui, certamente a nossa semana aí vai ser mais abençoada. Até a próxima semana, fiquem com Deus, até breve.